Já pararam para pensar nisso? E se a gente pegasse um dos personagens mais complexos e amados dos animes, o Killua Zodiac, e o colocasse em uma jornada completamente inesperada? É um exercício de imaginação fascinante, aplicando a estrutura de uma obra clássica ao Purgatório de Dante, à psicologia do nosso assassino favorito. A primeira pergunta que vem à mente é essa. Mas olha, a gente não está falando de um castigo eterno, não. A ideia aqui é completamente diferente. A gente está imaginando uma jornada não de punição, mas de uma cura psicológica profunda. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. Vamos mapear todo o trauma, toda a moralidade complexa do Killua, usando como guia essa estrutura épica dos 7 terraços do Purgatório de Dante. Porque é fundamental entender que, nesse modelo de Dante, o purgatório não é um lugar de sofrimento sem fim. Pelo contrário, é quase como uma instituição clínica, uma escola para a alma. O objetivo de cada provação é medicinal, é terapêutico, feito para curar as feridas e distorções da alma. E a lógica por trás de toda essa cura é simplesmente genial. É o chamado contrapasso. Pensa assim, a penitência funciona como um espelho. Ela é um remédio que reflete exatamente o pecado que precisa ser curado. É uma espécie de justiça poética, sabe? A cura espelha a falha, forçando a alma a confrontar de frente a sua própria fraqueza. E antes mesmo de começar a subida, a primeira provação do Killua seria algo que para ele é quase tortura: a espera. Ele teria que ficar no antipurgatório, um lugar de imobilidade forçada, confrontando aquele vazio imenso que ele sempre preencheu com ação e movimento. Superada essa primeira etapa, a escalada começa de verdade. No primeiro terraço, Killua enfrentaria o orgulho. E a penitência aqui é bem física. Carregar uma pedra tão pesada que força a pessoa a andar curvada, a olhar para o chão, aprendendo a humildade na marra. Só que o orgulho do Killua é muito particular, né? Não é aquela arrogância de se achar melhor que todo mundo. É um paradoxo. É o que a gente poderia chamar de orgulho do monstro. A crença profunda de que a alma dele é tão amaldiçoada, tão diferente, que ele está completamente separado do resto da humanidade, além de qualquer chance de redenção. Depois de encarar esse orgulho distorcido, o próximo passo seria o terraço da inveja. E a penitência aqui seria especialmente aterrorizante para um observador treinado como Killua. Ter os olhos costurados com arame de ferro, sendo forçado a confiar e depender totalmente dos outros. E a gente sabe exatamente de onde vem a inveja dele, né? Tá tudo naquela frase: Gon, você é luz. Às vezes você brilha tanto que eu tenho que desviar o olhar. É uma dor que nasce dessa comparação constante entre a escuridão que ele carrega e a luz, a inocência que ele enxerga no Gon. Por isso, a cura é perfeita. A cegueira o forçaria a parar de olhar para a luz do Gon. E ao fazer isso, ele seria obrigado a olhar para dentro de si mesmo, a finalmente encontrar o seu valor e a sua própria luz sem usar o Gon como medida para tudo. E essa busca por valor interno leva direto para o coração do problema, para o pecado central da montanha, a akídia. Mas calma, não estão falando daquela preguiça de levantar da cama. A akídia aqui é uma paralisia espiritual. É o medo de se envolver de verdade com a vida, uma condição enraizada em todo o trauma que ele sofreu. E essa assídia teve uma forma física bem clara na história, né? A agulha do Ilume. Aquela agulha era um gerador de medo. Ela forçava o Killua a fugir, a escolher uma sobrevivência estéril em vez da lealdade aos amigos. Impedia que ele corresse riscos por quem ele amava e o encorajava a simplesmente terceirizar a própria vontade para o Gon. Então o contrapasso para isso seria simplesmente perfeito. A cura para a assídia seria a corrida, uma corrida perpétua com propósito. O garoto definido pelo Godspeed, que sempre usou a velocidade para fugir, agora teria que correr sem parar, mas em direção a um objetivo, transformando sua maior ferramenta de escape em uma ferramenta de compromisso. Subindo mais, a gente encontraria o pecado da gula. E, mais uma vez, para o Killua, isso não tem a ver com comida. A gula dele é uma fome desesperada pela infância que foi roubada, uma dor que ele tentava anestesiar com uma montanha de doces. A cura, portanto, seria fazê-lo sentir fome e sede de verdade, de uma forma excruciante. Sem o açúcar para disfarçar a dor, ele seria forçado a encarar de frente aquela fome emocional, aquela necessidade de afeto e aceitação. E aí, chegamos ao último terraço antes do paraíso, onde se purga a luxúria. Mas aqui, a palavra tem um significado muito mais profundo. Não se trata de desejo sexual, mas sim de um amor desordenado. É quando se coloca outra pessoa no trono da própria alma, transformando o amor em idolatria.
E para curar esse amor que se tornou uma prisão, a penitência final seria atravessar uma intransponível muralha de fogo, um ato de fé e coragem supremas. Mas esse fogo não está ali para queimar o corpo. Ele foi projetado para um propósito muito específico: queimar uma única e destrutiva crença que aprisionava a alma do Killua. A crença de que, sem o Gon, eu não sou nada. Esse é o centro da idolatria dele. Uma ideia que anula o próprio ser, que condiciona todo o seu valor à existência de outra pessoa. Ao emergir do outro lado dessas chamas, a vontade de Killua estaria finalmente curada. Ele estaria livre, íntegro e completo, capaz de amar de forma saudável, sem se anular ou se perder no processo. E a prova viva dessa redenção a gente vê na história real dele na jornada com Auluka. Ali ele demonstra tudo: aceitação ao amar a irmã Yanânica incondicionalmente, responsabilidade ao dedicar sua vida para protegê-la e, finalmente, a ruptura ao quebrar de vez o ciclo de exploração e egoísmo da família Zoldyck. É a conclusão da jornada. As mãos dele, que antes eram ferramentas de um assassino, se transformam nas mãos de um protetor, de um irmão. As mesmas habilidades que foram forjadas para matar são redimidas e transfiguradas para o propósito do amor abnegado. No fim das contas, essa jornada imaginária do Killua pelo purgatório nos deixa com uma pergunta muito real. Será que a nossa maior força não está apenas em amar os outros, mas em aprender como fazer isso sem nos perdermos no processo?